eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar rosas. E o texto que eu escolhi está em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 24, que diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu risquei aqui uns arabescos, parece que está meio confuso, mas eu vou pintar e você vai me acompanhar. Nós vamos pintar começando pelas folhas. E eu vou usar o verde oliva, o cinza claro e o branco. Usando o pincel número 6 e começando com o verde oliva, eu vou fazer primeiro essa folha aqui, que tá por trás desta e tá por trás da rosa também. Primeiro eu vou definindo aqui o formato da folha. Você viu que aqui é o pezinho dela, porque a linha do meio está aqui, e então ela tá por trás aqui, ó, toda essa área. A rosa tá por cima dela. E eu coloco já uma sombra ali. E a nossa sombra aqui é o verde oliva. Agora eu vou completar essa folha, eu não lavei meu pincel, eu vou completar essa folha com o cinza claro. Você viu que com o pincelzinho sujo, eu pego o cinza e já vou colocando e vou misturando. Tá, agora eu vou passar, tá vendo? Lembra daquela linha que tinha aqui? Você pode conferir no teu risco. Eu vou escurecer um pouquinho aqui essa metade. Passo a linha e esfumo pro lado. Não vou nem deixar a ranhura, porque a ranhura eu vou fazer agora com o branco. Passo uma linha paralela com aquela que eu fiz de oliva e vou deixar a ranhura, um pouco da ranhura, aqui puxando para a esquerda. Mas não se esqueça que aqui tem que ficar escurinho, então não chegue o branco ali. E agora eu peguei mais uma pincelada de branco e eu vou começar do lado oposto, puxando para dentro. E vou deixando esse arranhado. Cada vez que eu bato o pincel lá, que eu puxo para dentro, faz esse desenho, essa ranhura. E eu vou deixar isso. Agora eu vou fazer a outra. Começo com o oliva de novo. Aqui a gente tem um fundo, que eu não quis colocar mais uma pétala na rosa. Então eu vou tratar esse buraquinho ali como se fosse folha, tá? Então, vai ficar assim. Essa folha tá por trás dessa pétala aqui, tá por trás dessa outra rosa. Então, eu coloco um pouquinho do verde oliva, toda a área, para fazer a área de sombra aqui, ó. Sobrou esse pedaço. Então, agora, sem lavar o pincel, eu vou colocar o cinza e venho misturando esse cinza no verde oliva. Viu como a gente tem uma área de sombra e uma área de luz? Essa área de luz tá por cima daquela, aquela já tá escurinha e essa vai ficar clarinha. Agora eu volto com oliva. Eu vou fazer um pouquinho de sombra com oliva para esse lado aqui, ó. Se você seguir no meu desenho, aqui tinha ranhura, então é para aquele lado que você vai pôr o oliva. Agora já vou trabalhar aqui com o branco. Do lado contrário, pus oliva, puxei para lá. Coloco o branco e puxo para cá. Deixando esse arranhado. Não passe várias vezes o pincel, porque você arranca esse arranhado. E agora com o branco ali, ó. Que ali tem que ficar clarinho, porque tá por cima. Bem arranhadinho.
Aqui eu tinha uma dobrinha. Eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer uma sombra aqui, ó, embaixo da dobrinha. E agora eu vou pegar um pouquinho do branco só na pontinha do pincel e vou realçar essa dobrinha. Ah, tem um detalhe, aqui ficou bem escuro, né? Sujei meu pincel e vou fazer isso aqui, ó. 2 pinceladinhas. Pincel 0 e o verde oliva, que foi o tom que nós usamos de base na folha. Você viu que eu tô fazendo um acabamento? É isso mesmo. Quase um contorno, mas não chega a ser um contorno inteiro, porque eu não vou fazer todinho, redondinho. Aqui dentro a gente pode realçar algumas ranhuras. Só não pode cruzar essa linha, tá vendo? Ficou uma linha aqui, uma pincelada de branco. Então você não pode vir com essa ranhura de verde cruzando. Tem que acompanhar. A outra é a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui um semicontorno, uma linha no centro, algumas ranhuras, pro lado de cá também. Agora com um pouquinho do branco, bem aqui no centro, e não tô mirando nada, só passo o risco ali. Se pegar em cima do verdinho, pegou. Se não pegar, se pegar do lado também tá bom. Sem problemas. Agora eu vou fazer... Você viu que aqui agora ficaram aparecendo aqui os risquinhos que eu coloquei? Esses risquinhos eu vou fazer assim, ó, com sépia. Eu vou tremendo o meu pincel, olha. Eu quero que fique assim bem crespinho mesmo, não é para ficar uma linha certinha. Eu tenho aqui dos dois lados em cima e dos dois lados embaixo também. Eu vou me adiantar nas folhas porque eu quero gastar mais tempo com vocês na rosa. Então eu vou terminar as folhas. Mas antes vou fazer uma folhinha dessas que eu coloquei aqui miudinha. Essas folhinhas aqui, você vai trabalhar assim, ó. Embaixo coloquei verde oliva, em cima coloquei o cinza. Embaixo verde oliva, em cima o cinza. Embaixo verde oliva, em cima o cinza. Não vai fazer muita firula. Agora eu vou dar uma pincelada de branco aqui, de um dos lados, dou preferência pro lado de cima. E pronto. Agora com o verde oliva, eu faço aqui, ó, o risquinho do meio. Acompanhando aqui o galinho. Uma ou duas ranhuras pro lado. Uma pontinha em cima. E pronto. Esses galinhos aqui também eu faço com sépia. Mas agora não precisa ficar tremidinho. Pode ficar assim, ó, liso. Com pincel 0, tá? Agora é a hora que eu adianto o trabalho. Olha como está ficando. Aqui já fiz os acabamentinhos. Já fiz todas as folhas e agora nós vamos para rosa. Primeiro esta aqui que tá por trás desta outra. Pincel número 6 ainda, começando por essa pétala aqui. Eu vou usar nesse trabalho uma sequência de salmão bebê, que eu vou colocar aqui. Agora, sem lavar o meu pincel, eu vou colocar o rosa antigo aqui, ó. Rosa antigo vai ser nossa sombra. E um pouquinho do rosa antigo só vou colocar na beiradinha.
deixando assim manchadinho. E agora, uma isca de sépia, para deixar esse cantinho aqui bem mais escuro. Mas assim também, com manchinhas. Eu vou trabalhar catando as pétalas que estão por trás. Eu gosto de fazer assim porque fica bem mais fácil de identificar e para você me acompanhar. E eu já percebi que eu enchi de verde aqui, ó, uma folha que não era uma folha. Ali era uma pétala que tava por trás. Então, eu tô colocando aqui. Preste atenção no teu risco, vai diferente, tá? Coloquei, enchi inteiro com o rosa antigo. E eu vou colocar só um pouquinho de luz assim, ó, em cima, com o salmão bebê. E agora um pouquinho do sépia para fazer a sombra. O meu aqui vai ficar mais escuro porque tá em cima do verde, mas você viu que deu para fazer. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, essa última pétala. Vou colocar o salmão bebê quase inteira. Aí, mesmo sem lavar o pincel, eu já vou pegar um pouquinho do rosa e fazer a sombra. Dou uma disfarçadinha e vou apertando o pincel toda a beiradinha dela. E aqui também um pouquinho do sépia, só nesse fundinho ali. A próxima pétala vai ser esta aqui. O mesmo procedimento. Cheguei quase até a beirada. Aí eu já pego o rosa antigo. Faço a sombra. Coloco com apertões. Eu não tô disfarçando. Eu só tô apertando o pincel. Isso vai fazer com que fique meio irregular esse contorno. Se você colocar e perceber que ficou muito forte, você volta com um pouquinho do salmão bebê do lado de dentro, ó, do lado de dentro, e vai fazendo batidinhas para cima. Olha como suaviza. Aqui vai um pouquinho do sépia. Lavo o pincel e vou colocar um pouquinho do branco nessa área onde ficou o salmão bebê. Vou fazer assim, ó, só pinceladinhas. Aqui também. Pinceladinhas. Cuidado para não fazer pinceladinha ao contrário, tá? Você tem que seguir a orientação aqui, ó, o miolo. Então, essas pinceladinhas, elas têm que vir nessa direção. Agora, nós vamos trabalhar esta pétala aqui. Eu vou colocar primeiro o salmão bebê. Agora, com um pouquinho do rosa escuro, começando por aqui, eu vou trabalhando essa sombra. Quando chega aqui, você viu que faz esse corte. Aqui você não pode esfumar, não, é só aqui pra dentro. Depois, a gente tem esse espaço que foi uma viradinha da pétala, então é aqui que vem a sombra. Aqui saiu pra fora e eu cortei um pouquinho também aqui da pétala. Esse daqui é assim, redondinho. Agora eu já consegui cobrir. Olha aqui. Isso. Essa partezinha aqui eu tenho ainda um pouquinho de sombra. Aqui não, aqui é clarinho. Então, esse pincelzinho sujo, eu vou puxar aqui do ladinho, bem na beirada, mesmo com rosa escuro,
Se eu falar rosa escuro durante o vídeo, eu tô querendo falar o rosa antigo, tá? Vamos combinar assim. Mesmo com o rosa antigo aqui, ainda esse lado vai ficar mais claro que este, porque aqui a gente colocou sépia. Agora sim, com um pouquinho do sépia, eu vou escurecer aqui e vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou chegar um pouquinho mais perto do final aqui. Aqui o meu quase cobriu, eu vou colocar de novo daqui a pouco mais um pouquinho do salmão bebê aqui, que daí já vai cobrir tudo. E agora só com o pincel sujinho, eu vou colocando aqui também. Aqui, ó, a mesma coisa, eu tenho sépia por trás, então aqui na frente eu posso pôr o rosa, que não vai ter problema de confundir pétala com pétala. Agora nós vamos fazer essa pétala do lado de lá. Essa pétala ali. Isso daqui faz parte dela. Preenchido. Agora eu venho com o rosa antigo, vou fazer uma sombra aqui e uma sombra aqui. E essa eu vou fazer esse movimento, ó. Deixar aqui assim, arredondado. Nesse pedacinho, eu venho com essa cor aqui. Aqui nós temos um escurão, então eu posso passar um pouquinho desse tom, que ainda vai ficar bem mais claro. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Essa beiradinha aqui, eu vou deixar que ela vai ter que ficar mais clarinha. Agora, eu vou apertar o pincel aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. E com o sépia, pouquinho, bem no cantinho do pincel. Aqui e aqui. Eu vou deixar aqui bem escuro, mas eu não vou acompanhar o rosa, tá? Só um pouquinho. E vou trabalhar com um pouquinho do branco aqui, bem na beiradinha. Aqui que eu ainda não coloquei, um pouquinho também. Uma manchinha, ó, tá vendo? É só um brilho, não é pra preencher tudo. E essa parte aqui também, ainda não fiz acabamento porque prefiro fazer a de baixo primeiro. Mas essa parte aqui também já vou deixar assim com o branco. Mais um pouquinho de branco no pincel e vou colocar aqui. Agora eu vou fazer uma pétalazinha aqui atrás. Sempre que vai chegando próximo do miolo, vai escurecendo. Então, aqui o espaço já é menor. Vai ficar manchadinho. Aqui eu tenho sépia, então eu posso colocar um pouquinho do rosa aqui, ó, no contorno. Essa daqui é a próxima. Já vou colocar mais um pouquinho do rosa aqui. E também eu vou colocar um pouquinho do rosa bem no contorno. Deixar mais um pouquinho do sépia aqui, com muito pouquinho sépia. Essa pétala tá por cima daquela. Então, aqui, ó, só vou bater o pincel para separar. A de lá que vai ficar mais escurinha. Aqui um pouquinho também. E aqui, ó, bem nesse canto. Um pouquinho mais escuro. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Embora ela esteja por cima de todos esses elementos, mas nós já vamos fazer porque não tem como separar, porque elas são muito entrelaçadas. Então, eu já vou, mesmo que eu fizesse a de lá ou de cá, sempre tá por cima de alguma outra. O importante é você não se perder aí no risco. Então, rosa. Primeiro, eu vou fazer essa linha aqui. Aí, depois, aqui um pedacinho, aqui um pedacinho.
essa parte, ela tá por cima daqueles elementos, então eu não mexo ali. Aqui eu posso colocar um pouquinho do rosa, porque a gente tem o sépia do lado de cá e tá separando. Aqui, agora, essa parte aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro por baixo, porque é uma dobrinha. E aqui, essa parte tá por trás e essa parte tá por cima. Você viu que ficou sombra, luz e sombra. Esse cantinho aqui vai ficar escurinho. E é uma pinceladinha desse jeito aqui, ó. Desse lado eu nem vou colocar o rosa aqui na pontinha. Lá na rosa tem, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar só o salmão bebê para ficar bem separadinho aqui para você não ter dificuldade. Agora nós vamos para aquela outra. Esta aqui que continua aqui. Para definir, eu vou usar aqui embaixo um pouquinho do rosa antigo. Vou passar um pouquinho também aqui em cima do contorno. E agora aqui dentro, esse canto, que aqui teve uma dobra. Então, esse cantinho aqui vai ficar escuro. Vou acrescentar um pouquinho do sépia. Essa parte aqui é a mesma parte, essa parte aqui é igual a esta. Então, o sépia, ele não pode ir muito além. Deixa ali o rosa fazendo a parte da sombra. E agora, ali na beirada, eu vou colocar bem em cima do risco um pouquinho do rosa. Essa parte aqui, ela só tá por cima desse lado aqui, ó. Pra cá tudo ela tá por trás. Então, eu coloco o salmão bebê e venho sombreando com o rosa antigo. Só aquele lado ali que ela tá por cima. E como daquele lado já tem um pouquinho do sépia, eu posso passar o pincel sujinho. Aí. Estamos fechando o miolo. Agora, vou preencher já estas duas partes aqui. Essa viradinha faz parte desta última pétala ali. Acho que vou preencher as 3. E essa viradinha faz parte desta aqui. Um pouquinho do rosa. Primeiro, vou separar já inteiro todo o espaço. Tudo que tá por trás vai ficar mais escurinho. Agora, eu vou separar esta pétala aqui. Agora, eu vou separar esta desta. Eu vou passar o pincel sujinho na beiradinha. Aquele lugar que geralmente nas outras rosas a gente coloca o branco, aqui vai só um pouquinho desse rosa. Agora eu vou preencher esta parte aqui dentro, que já é praticamente a parte do miolo. Não tô colocando aqui, porque ali eu já vou colocar o rosa antigo, praticamente puro. E já vou colocar um pouquinho do sépia aqui, bem no miolinho, fazendo um batidinho pra fora, tá vendo? Vou deixar aqui bem escurinho. E agora eu vou fechar esse lado aqui e já vou fazer essa pétala menor ali e já vou fazer essa pétala aqui, que é a continuação daquela dali. Quer ver? Já vai aparecer isso. Coloquei a tinta, um pouquinho do rosa para definir. Esta tá por cima daquela e por cima desta.
todo escurinho. Esta tá por baixo desta, mas tá por cima do miolo. E esta, quando chegou aqui, ela fez uma viradinha. Esse lado fica mais escurinho e aquele dali fica mais clarinho. Eu já vou fazer com o pincel 0 aqui, você já vai ver bem direitinho. O meu risco aqui ficou bem forte, então tô pondo um pouquinho mais para dar uma cobertura melhor. Aqui é uma dobra e é a continuação daquela, então bem no meio eu vou pôr um pouquinho assim, ó. Limpei o pincel, aqui também. Limpei o pincel. Bom, a rosa praticamente está definida. Agora eu vou trabalhar com o branco em alguns lugares. Por exemplo, aqui um pouquinho para fazer uma luz. Aqui também eu não coloquei branco. Você viu como eu tô colocando? Eu tô batendo o pincel. Aqui a gente pode pôr também, ó. Eu tô batendo o pincel só. Aqui também. Eu não tô misturando. Aqui também, ó. Coloquei a tinta, agora eu coloquei a tinta assim, agora eu giro o pincel nessa posição. E dou uma puxada, posso até deixar um pouquinho de linhas, mas bem pouco. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Essa daqui também vai um pouquinho, aqui também posso apertar o pincel. Aqui também um pouquinho. Só um apertão ali e aqui e ali. Agora eu vou usar o meu pincel 0 e em alguns lugares eu corrijo o claro e em alguns lugares eu corrijo o escuro. Mas eu vou trabalhar com o salmão bebê. Aqui, ó. Isso é uma pétala só. Ela vem de lá. Quando chega aqui, ela se retorce. Aqui eu tô vendo na frente e ali eu tô vendo por dentro. Então, com o salmão bebê, eu fiz essa passagem aqui, ó, essa transição. Agora, nós temos esta daqui, ó, que é a mesma coisa. Ela vem aqui clarinha e aqui ela vira. A pétala que tava aqui, continua daqui pra lá. Vou fazer aqui, ó, o contorninho também, pra ficar mais nítido. Essa daqui é a mesma coisa. Aqui, ó, ela tem um ponto de torção. Aqui, eu tô com muita tinta no pincel, então vou fazer aqui. Olha, essa pontinha aqui, tá vendo? Ela passa pra cá também. Aqui, ó. Aqui já vou pôr um pouquinho. Aqui um pouquinho. Essa daqui, beiradinha, ela vem terminar aqui. Aí, depois que eu termino essa parte, você pode fazer um close aí do trabalho e observar o teu trabalho, se você conseguiu fazer todas as viradinhas. Essa daqui, eu vou começar a linha lá de baixo. Quando chega aqui, se abre. Agora é hora de colocar mais tinta aqui para cobrir o meu verde que eu invadi. Ali eu vou voltar com um pouquinho do rosa, porque não ficou aqui, ó, não ficou bem certinho. Agora eu vou fazer a linha. Aí deu pra ver. Nesse miolinho aqui, que já tá bem escuro, eu vou colocar uns pontinhos com o pincel 0 e o amarelo canário. Depois que secar, a gente pode até voltar
dando alguns pontinhos de luz mais aqui com o branco. Mas agora nós vamos trabalhar a outra rosa. Agora nós vamos pintar a outra rosa. E eu vou fazer da mesma forma. Vou começar por essa pétala aqui. Colocando o salmão bebê. Sem chegar necessariamente nas bordinhas, viu que eu tô preenchendo bem no meio. E já vou colocar nesta daqui também, porque daí a gente já faz duas, já vamos adiantando. Cada vez que eu tenho que trocar, lava pincel, seca pincel, isso vai o tempo, nosso tempo de vídeo. Aí, agora, o rosa antigo. É claro que vai aqui, porque é um canto. Vai ficar escurinho. Vou puxar um pouco assim, ó, pra fora. Deixar só esse cantinho mais claro. Aqui tá por trás, então vai ficar bem escurinho. Continuando na de cima, tá por trás de tudo isso aqui. Nessa área eu não vou colocar tanta sombra. Vou colocar mais aqui, ó, cada cantinho mais escurinho, daí eu dou uma puxadinha pra fora. Agora eu já vou pegar um pouquinho do rosa e vou batendo aqui pro lado de fora. Procura ficar bem em cima do risco. Um pouquinho do sépia. Vou colocar aqui novamente, um pouquinho, e aqui vai um pouquinho mais. Cantinho bem escurinho, por trás bem escurinho. Cantinho, 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 cantinho. Lavo o pincel, já vou colocar um pouquinho mais do salmão bebê aqui, para separar essa pétala aqui de cima da outra. Agora eu vou preencher estas duas aqui. Essa pétala aqui, ela vem até aqui, ó. Essa área aqui é uma dobra. Pronto. Agora, rosa, separando uma pétala da outra. Fazendo um bonitinho. Aqui vai ficar praticamente a tonalidade do rosa. Essa pétala tá por cima dessa, só que aqui é uma área de sombra. Então, vai ficar assim mesmo. E agora, presta atenção aqui. Você tá vendo essa linha? É bem aqui que você vai concentrar a sua sombra, em cima da linha. Aqui a gente vai sumindo. Aqui tem um fundinho. No fundinho também você põe. Mas não junta, tá vendo? E aqui você pode virar assim um pouquinho essa sombra, ó. Pouquinho de sépia. Cantinho bem escuro. Depois um pouquinho ali só, não precisa mais. Cantinho bem escuro, mas não preencha tudo. Aqui, cantinho bem escuro, mas você vai realçar realmente o risco aqui, ó. Essa dobra. Agora eu vou preencher esta pétalazinha aqui. Já posso fazer esse pedaço também. Aqui ele tá por cima, ó, mas aqui ele tá por trás e aqui ele tá por cima, mas vai ficar escurinho ali. Já vou juntar tudo aqui. Rosa antigo, fazendo todas essas sombras. Aqui vamos dividir um do outro. Eu vou pôr o rosa pra esquerda e pra direita. Coloquei para os dois lados.
Vou fazer... Ah, não fiz aqui também, eu vou fazer uma batidinha de rosa aqui no contorno. Acho que ainda tava úmido ali. Puxou um pouquinho do sépia pra dentro, mas eu vou pôr um pouquinho mais de rosa. Porque essa tá por cima, então ela tem que ficar mais clarinha. Já vou colocar aqui também. Um pouquinho do sépia. O sépia é que vai fazer essa divisão aqui agora, porque o sépia vem pra direita. E essa parte aqui que vai pra esquerda, ela já fica mais clara e já faz bem a divisão. Agora nós vamos voltar aqui, eu vou preencher esta área. E agora a mágica da sombra. Primeiro, esse pedacinho aqui, ele tá por trás. E ele tá por cima dessa parte, só que é uma área tão sombreada que eu vou passar um pouquinho na borda, pincel bem de leve, tá vendo? Ele ficou bem escurinho, mas no meio tem um pouquinho de sombra. Continuando com o rosa antigo, eu vou fazer aqui essa linha. Quando chega aqui, ele não termina abrupto, ele tem que ir morrendo, assim. E depois, esse pedacinho aqui, que ficou escurinho e faltou um risquinho aqui, assim. Porque não tem lógica que ela dobra ali sem essa partezinha. Escurinho até em cima. Eu gosto de fazer um pouquinho de sombra nessas dobrinhas para elas não ficarem totalmente em um tom. Então, já coloquei aqui, ó, nesse gordinho e nesse gordinho. Puxei pra dentro. Esse lado de cá, eu tenho aqui, isso aqui é uma pétala só que tá por cima de tudo aquilo, tá por baixo disso e por cima disso. Então, aqui eu tenho uma dobra. Essa tinta aqui você puxa nesse sentido. Aqui tá por trás desse, então eu vou pôr um pouco de sombra. E vou deixar, na verdade, essa área aqui mais clara, porque tá por cima. Assim. E aqui, apesar de que essa parte tá por cima, eu vou fazer uma dobrinha ali. Olha como é que a gente faz dobrinha. Só escurece um pouquinho embaixo. Agora, um pouquinho do sépia para definir ainda mais. Primeiro, aqui nesse lugar, um pouquinho do sépia. Segundo, mais um pouquinho. Bom, eu venho aqui, ó, nesse cantinho. Aqui também. Agora, eu vou fazer um pouquinho aqui no meio. Eu gosto de fazer a sombra, a segunda sombra, sempre por cima da primeira. Só que não pode cobrir totalmente. E aqui um pouquinho também. Vamos consertar aqui esse cantinho, porque ele ficou meio quadrado e eu não quero que ele fique quadrado. Vamos fazer um quebradinho aqui. Próxima pétala será esta aqui. E já vou fazer aqui também. Vou fazer de 2. Preenchido. Primeiro, lembra que aqui esse pedacinho que a gente já fez estava por cima? Então, aqui está por trás, mas só até aqui, porque aqui tem que fazer a transição. Essa parte aqui acabou ficando por cima. É tanto por cima e por baixo que parece que você... Eu tenho a impressão que às vezes estou falando tanto que você vai ficar confuso, mas enfim, estou falando e estou mostrando. Toda essa área que tá por trás. Essa pétala que ele deixa ela mais escurinha. Aqui, ó, temos aquela dobrinha de pétala que veio lá de trás. Quando chega aqui, ela vira, ó. Olha só. Tem uma sombra aqui que ela tá por trás. Aí aqui tem uma luz que ela tá por cima. Aqui eu tenho uma sombra que ela tá por trás.
essa sombra só vem até aqui, porque a partir daqui tem uma dobra. Ela se vira e olha como que eu fiz. Puxei pra cá, porque aqui é a beiradinha. Vamos colocar um pouquinho de realce com sépia, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, só para separar uma da outra. Eu só tô encostando o pincel, só encostando. Aí agora vou fechar, acho que vou fechar tudo, menos o miolinho ali, vou preservar. Fechando aqui, temos essa parte que tá por trás. Temos aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui que estão por trás. E depois, aqui o miolo eu vou preencher. Aqui tá por trás, esse tá na frente inteiro. Aqui eu vou esfumando. E aqui eu tenho a divisão destas duas pétalas. E aqui, essa linha, eu coloquei um pouquinho do rosa aqui. Só que ela tá na frente daquelas de trás. Então, eu tenho que pôr um pouquinho do rosa ali por dentro também. Aqui vai ficar só um fio de claridade. Que eu vou puxar um pouquinho pelo meio. Posso até pôr aqui do lado, porque nós temos sépia, vai separar. E aqui também, ó. Vou passar bem em cima da linha um pouquinho do rosa. Porque nós temos o sépia e vai separar. Agora eu vou pegar o salmão bebê e vou dar uma ajeitada assim, onde eu passei às vezes o pincel por cima. Ó, área de luz. Só um pouquinho tô usando. Achei que essa daqui eu deixei mais escura que a outra. Isso não é problema. Mas eu não deixei quase espaço pra gente colocar o branco. Olha, eu só tô voltando. A gente definiu ela inteira, né? Agora eu tô voltando, só colocando um pouquinho mais da claridade. Crescendo um pouquinho mais. Na verdade, definindo, né? Acho que já deu. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco. Lembrando que esse branco também você coloca agora que tá úmido e depois talvez tenha que reforçar um pouquinho. E evita cobrir o rosa com ele, tá? Você vai colocar ele em cima do salmão bebê. Aí eu vou colocando, todo lugar que eu tenho o salmão bebê, eu posso colocar acompanhando a curvatura. Aqui, por exemplo, ó, eu coloco, eu tenho que fazer esse movimento. Tem que acompanhar a curvatura. Eu não posso simplesmente colocar o branco e espalhar e deixar aquela mancha. Às vezes uma mancha que tá cruzando a linha de sombra que você deixou. Isso não pode. Eu gosto muito de fazer rosa assim, nesse estilo. Embora ela seja um pouquinho mais trabalhosa. E a gente tem que ficar observando muito mais detalhe. A gente não pode pintar no automático. E esse desenho você pode usar com outros tons, outras cores. Acredito que no amarelo deva ficar bem legal. No cor de rosa mesmo, em outro tom de rosa. E se você fizer isso, manda para minha foto. Eu amo ver o trabalho dos alunos. Tenho recebido bastante fotos e, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico encantada, eu fico babando, na verdade. Aí, agora eu vou pegar o meu pincel 0 e o
o salmão bebê para fazer aquele acabamento, lembra? Olha aqui, ó, essa pétala é a mesma daquela. Então, essa linha tem que fazer esse movimento. Aqui pra dentro e aqui pra fora. Pra fazer dobrinha. Mesma coisa aqui, ó. É ideal não deixar reto, tá? Isso daqui é uma beiradinha de pétala. Então, ela pode e deve ter, assim, bastante nuances. Agora, aqui é lado, a pétala tá dobrada. No lado não pode ter nuance. Aqui tá por cima. Aqui, ó, a gente pode fazer assim uns detalhezinhos. Parte mais clarinha. Aqui já tá bem definido. Essa parte aqui é parte de dentro. Aqui tem uma pétala. Aqui desce um risquinho. Ali a gente vai pôr o amarelinho. Essa pétala aqui desce aqui, ó. Aqui também vou pôr uns detalhezinhos. Aqui nessa pétala, você vai colocar um risquinho. Não precisa ser inteiro, mas pode colocar um lugar assim, ó, mais gordinho. Aí você afina, aí o outro gordinho. Aí você vai sumindo. Aqui eu fiz um quebradinho, né? Então tem que pôr o quebradinho também. Assim. Aqui, ó, fica parecendo dobrinha, tá vendo? Gordinho, afinou, gordinho, afinou, gordinho. Aqui a gente pode pôr um detalhezinho, mas aí não afinando e engordando, porque aqui é uma beirada, que não tem dobrinha. Só pra vou fazer um charme ali. Aí, eu acho que agora não precisa mais nada. Aquela pétala ficou muito diferente, né? Por causa do verde oliva que tinha embaixo. Então, já tá seco. Eu vou colocar novamente o salmão bebê. E vou colocar novamente o rosa antigo. E quando secar totalmente, eu vou iluminar de novo. Um pouquinho do sépia aqui no miolo para escurecer mais ainda. E com o zero agora o amarelo canário, fazendo uns pontinhos aqui, amontoadinhos, tá? Não coloque separadinho, 1, 2, 3, 4, não. Tem que ficar uma montoeira de pontinhos ali. E assim nós terminamos a segunda rosa. O trabalho está totalmente seco. Eu vou pegar esse pincel grandão, número 12, com bastante cerda. Eu vou pegar uma pincelada de azul caribe, uma pincelada de água. Como que eu fiz? Coloquei esse pincel dentro da água e tirei. Deixei essa tinta bem líquida. Aí eu tiro totalmente o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. E vou crescer um pouquinho para fora, de forma irregular. Eu não vou deixar retinho. Não, porque aqui eu tô pensando em fazer um batidinho depois, umas florzinhas. Eu vou colocar esse azul aqui, ó, em todos os cantinhos. Você viu que eu coloco no cantinho? Ó, tô pegando tinta aqui. Carrego o pincel. Eu coloco sempre no cantinho primeiro. Aí eu venho limpando pra fora. Eu gosto de fazer tudo molhado, mas tem gente que não gosta, que tem medo. Então, tô fazendo assim. Mesmo assim, cuidado. Você não pode pegar a tinta aqui e colocar ali, porque vai preencher. Então, vai pegando de pouquinho. A gente sempre pode acrescentar. Tirar é bem difícil. Aqui eu tenho a dobra da costura do tecidinho, então por isso que eu tô levantando assim.
eu não faço uma volta, tá vendo? Eu ponho no cantinho e puxo, para ficar mais ou menos da mesma altura. Aquele cantinho ali eu vou subir um pouco, mas só com o pincel quase sem tinta. Pronto, tá bem parelho. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do cinza chumbo. Acho que eu vou pôr um pouquinho de água também, para deixar ele bem mais clarinho. Eu nem lavei o meu pincel. Esse cinza chumbo eu vou colocar aqui, ó, mais para dentro, no fundinho mesmo. E ele não vai cobrir o azul. Coloco bem no cantinho e puxo ele um pouquinho para fora, mas olha como o azul ainda aparece. Eu preciso de cinza aqui nessa composição de cor, porque o meu acabamento aqui do paninho é cinza. E eu me empolguei toda e acabei fazendo um trabalho que saiu da tonalidade. Mas com esse fundo cinza eu já consigo recuperar a conversa aqui das cores. Mais um pouquinho. E o último pouquinho aqui nesse cantinho. Não sei se você percebeu que eu não consegui chegar no tom aqui, porque eu tinha preenchido com verde oliva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um fundinho azul, saindo por cima da folha. E ali bem no centro, eu vou colocar o cinza. O que vai remeter ao fundo. E vou colocar aqui umas florzinhas, do mesmo jeito que eu vou fazer aqui nos cantinhos. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, ele é um número 2, só que ele tá bem gasto, ele tá bem miudinho. E eu vou começar justamente por aqui. Ó, 5 pétalas. Aqui só uma batidinha de pincel. Vou colocar mais uma florzinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Batidinha de pincel. Aqui eu só vou colocar assim um botãozinho. Pétalazinhas, pronto. Vou colocar aqui também 2. Mais uma aqui. Você viu que eu tô usando a largura do pincel. E aqui um batidinho de tinta, só para preencher espaço. A florzinha tá aqui, ó. E aqui. Aqui eu posso pôr um botãozinho. Só 2 pétalas. Aqui eu vou fazer uma também. Mais uma bem em cima desses cabinhos. Pronto, ali pro lado de cá agora. Aqui dá pra fazer 2 também. Limpo o pincel. Isso já é automático, ó. Eu faço a florzinha com o pincel bem carregado. Aí sobra tinta. Aí eu já aperto do lado, naquelas áreas que parece como fundo. Mais um botãozinho ali, mais acentuado. Agora o lado de cá, vou colocar também 2. Limpo o pincel. Aqui nesse cantinho, vou colocar 2. Vou virar assim, ó. A frente tá pra cá. Um botãozinho. Aqui eu vou colocar uma só. Se você quiser, pode desenhar essas florzinhas, que vai ficar bem bonitinho. E aqui vou colocar uma aqui. Geralmente eu ponho e depois eu dou uma ajeitadinha, só para não ficar, às vezes as primeiras ficam com excesso de tinta e as últimas ficam assim, ó, quase transparentes.
Então, eu gosto de voltar ajeitando para ficarem todas na mesma proporção de tinta. Nos espaços vagos, bato o pincel. E agora, no miolinho, amarelo canário. E é uma pinceladinha também. Ó, só isso aqui já é suficiente. Você pode usar esse desenho com outras tonalidades. Eu acredito que vai ficar muito interessante. E ainda vou pegar o verde oliva e agora com uma pinceladinha no pratinho. Ó, pode até sujar um pouquinho ele nesse azulzinho aqui que a gente tem com água. E você vai colocar, sabe aqueles botõezinhos? Você vai pôr duas... Aqui eu coloquei um miolinho. Aqui você vai pôr duas pinceladinhas. Mas são pinceladinhas assim, ó. Sem acertar muito, tá? Coloca em cima, meio do lado. Você pode fazer algumas folhinhas também. Vai brincando com o pincel. Aqui pelo meio, pode colocar. Olha que graça que vai ficando. Cada coisinha que a gente coloca a mais vai melhorar o trabalho. Ó, pelo meio. Depois saindo ali, 3, mais 3. Vai fazer um arranjinho mesmo. Olha o que eu tô fazendo aqui com a tinta. Isso daqui não tem um lugar determinado. Você vai colocando. Só cuidado para não encher demais. Excesso é difícil de controlar. Agora, se você fizer de menos, se você sentir que precisa, você pode aumentar em algum lugar. Acabou a tinta, acabou a vontade de fazer folhinha. O trabalho tá concluído. Espero que você tenha gostado, que você faça um bom proveito desse risco, porque você pode usar várias tonalidades para pintar estas rosas e assim adequar aquilo que você precisa. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje vamos ver para quem vai o beijinho especial. Esta é minha aluna virtual Ale Rodrigues, que mora em Contagem, Minas Gerais. Ela disse que ama as aulas do canal Sonalu Pinturas e também o texto bíblico. Cada aula é um presente grandioso, ela diz. Ale, seu trabalho está realmente muito bonito e eu fiquei muito feliz por você ter compartilhado comigo. Obrigado. E hoje, em troca, o beijinho especial é seu.